Gostaste deste momento de percussão? Bom, já estamos no ar, meu caro amigo. Muito bom dia. Muito bom dia, caro amigo Bom dia, Hugo. boa tarde e boa noite. Sim, efetivamente, Porque hoje é porque domingo, assim cumprimentamos a todos os nossos ouvintes e espectadores. claro. Nós estamos a gravar ao meio-dia, quase meio-dia e meia de, Domingo, de domingo, que é um horário estranho para nós, não é? muito estranho. Aliás, Que estávamos a dá-te o falar, passo, dá-te o exato. passo, Falando, precisamente. falando destas questões dos ritmos circadianos, E exatamente. De para os maneira que estamos a que gravar com luz, não com é? Luz luz, natural. bom, embora eu tenha desci um pouco as persianas para dar aqui, para manter Exato. este ambiente que já sabes que Sim, eu tu gosto tens de essa. manter. Aliás, quando começámos esta conexão, sem estar no ar ainda, eu elogiei a tua iluminação, como sempre, não é? Que Sim, tens sempre uma acrescentaste alguma iluminação. coisa mais? Sim, mas eram Foi um uns piropo. impropérios que não merece a pena agora aqui Foi um repetir, obviamente. piropozito. Exatamente. Que grande iluminação que tu tens. Exato. É, Aliás, referi-me à tua mãe, eximindo a tua mãe de qualquer tipo de culpa, obviamente, claro, porque não tem exato. culpa, Não tem culpa. porque tinha só a ver contigo. Bom, caro amigo, como é que isso vai? Que tal vai o teu Tudo ritmo bem? circadiano? Bem? Olha, não está muito bem, Ah, porque claro, porque nos sim. últimos 2 dias foi um bocado descontrolado. Aham. Porque eu este fim de semana hoje é domingo, eu vim ontem de Barcelona, que É estou na verdade. sexta e vim no sábado, para, para ir. Bem, tive uma reunião de trabalho e depois também tive. Ah, Sim, mas uma reunião de trabalho, quer dizer, uma hum, desculpa para se encontrarem. não, não, nem é tanto isso, ou seja, sim, também. Ou seja, houve uma reunião com os clientes, ou seja, uma cadeia de hotéis que nos ofereceu um Oh, cocktail para interessante. mostrar os seus produtos e Serviços. também, Uhum. exato, e ofereceu-nos alguns presentezinhos, essas Ah, ok. coisas, como tu sabes. Giro. E já que eu fui, pois depois sim que me reuni com o meu grupo de trabalho, Ok. que éramos 7, fomos jantar a um sítio absolutamente magnífico, Uhum. das pessoas que nos ouvem, magnífico, magnífico, sem ser nada de ultra especial, mas é o Uhum. edifício em si. Tu já sabes que eu gosto muito destas coisas, não é? Fomos jantar a um restaurante que está no Ateneu de Barcelona, Uhum. que está no bairro Gótico, na Calle Canuda. Curiosamente, a Universidade da Montse estava nessa rua, Hum. e o Ateneu, pronto, o que é um Ateneu, não é? Com toda esta carga literária de origem republicana, é um edifício muito, muito bonito, Ah, no bairro Gótico, e a nossa mesa era uma mesa muito bonita, porque era uma mesa de trabalho onde estava a nossa. Também estavam as 3 miúdas, eu sou comandado por 3 mulheres, não é? uhum. Eu sempre gostei muito de ser, aliás, ao largo da minha trajetória profissional, eu diria que 90% ou mais de 90% dos chefes que eu tive foram mulheres. Uhum. E não sei se é por uma questão de costume ou se realmente me dou bem com uma chefia feminina, Aham. muito bom. E a nossa mesa de 7 pessoas era, estava composta pelas seguintes nacionalidades, caro amigo: um polaco, uma brasileira, uma espanhola, uma venezuelana, uma hondurenha, um português e uma filipina. Ou seja, não havia 2 Sendo português pessoas. tu. Exato, mas não havia 2 Das pessoas da pessoas mesma da mesma nacionalidade. nacionalidade. Yeah. E foi um bom fim de semana, mas claro, foi exigente, foi duro, porque saí na sexta-feira no comboio das 6h15 Oh, wow. e o que fiz foi ir a pé de casa Aham. à estação de comboios Ok. da Atocha, já que são 4 quilómetros e pouco, uma coisa assim Aham. qualquer. Ok. Então fui a andar, mas Eu foi ainda, eu foi um ainda bom fico exercício, pá. surpreendido, sim, sim, eu ainda me surpreendo que sempre que me dizes qualquer coisa que foste a pé, porque eu às vezes não tenho a noção exata de onde é que, ou seja, eu sei onde é que tu vives, mas às Sim. vezes a nível de localização Uhum. espacial eu fico surpreendido porque às vezes essas distâncias que tu às vezes me dizes são perfeitamente São viáveis para fazer a pé, não é? Sim, mas E são está, boas e está bem distâncias para localizado. fazer exercício, hã? Yeah, yeah, yeah. Aliás, eu até te vou mandar, aqui, enquanto tu tomas a palavra, Hum, eu vou buscar este trajeto, porque eu gravei nessas aplicações que há yeah.
de correr e não sei o quê, mas eu não corro, ando, para que tu vejas, e foi um bom exercício. Então, cheguei cedo a Barcelona, tive tempo para ver a família Aham, e que tive fixe, tempo pá. para ir fazer uma pequena homenagem ao meu amigo Hugo Salgueiro. Ah, sim? Sim, e vê bem, pensei em Que ti curioso. e na Lua. Antes de chegar, claro, o escritório da minha empresa está a 200 metros da praia. Então o que é que eu fiz Ah, antes de entrar no escritório? Fui à praia. opa. Fui à praia, estive ali sentado um bocadinho Eu vi, eu e vi, eu vi essa efetivamente, foto, pá, com os pés ali. exatamente, exatamente. E pensei em ti e na Lua, Pá, porque muito na Lua, obrigado. porque a Lua adora praia, e de ti, pois, pelo que tu muitas vezes comentas no nosso Sim, podcast sobre a tua relação e o que te transmite o mar, não é? sim. Eu tive uma Que eu também, conversa. sinceramente, mas diga, eu acho que não sou tão efusivo Aham. nessa questão como tu. Porquê? Porque descobri a montanha e realmente gosto Claro, da mas é montanha. a mesma coisa, Luís. Ou seja, é a mesma Exato, coisa, mas exatamente. noutro Agora, entorno agora, natural, não é? mas também digo uma coisa, é certo, e aqui lembrei-me também do meu psicólogo, Uhum. é certo que o mar para mim é melhor, Hum. tendo em conta que ele me pediu horizonte, e Yeah, o mar exato. dá-te esse horizonte. Completamente. Que Infinito. a montanha também te pode dar esse horizonte, mas é mais difícil alcançar o horizonte na montanha. Porquê? Porque tens que subir Tens mais que ir mais alto, para ver o horizonte, claro. não é? E uma maravilha, pá, e realmente Sim, Barcelona é uma cidade, mas é uma cidade que eu já considero como minha, não é? Ou seja, sim, são muitos anos a ir a Barcelona e, e foi um bom fim de semana. Cansativo, porque sim, tanto é assim que claro. agradeço a tua flexibilidade, porque nós éramos para ter gravado ontem à noite, mas acho que já era um bocado, Sim. era abusar um Era bocado do puxar um meu, pouco. do meu corpo e do meu ritmo circadiano, Circadiano. provavelmente. Sabes que o episódio de hoje vai se chamar assim, não sabes? Não, ritmo circadiano já está, ou seja, acabou-se, acabou-se. Eu Hum, adoro, eu adoro, eu adoro. Pá, se há coisa que eu gosto das nossas conversas, é sempre, há sempre uma palavra-chave que, mesmo que depois não seja o tema constante na nossa conversa, mas que para mim é como se fosse um carimbo. sim, É como se sim, fosse um sim, sim, carimbo. sim. Pum, fica aí marcado. E essa para mim é a palavra. Bom, pode ser que durante a nossa conversa surja outra, mas aviso já, desde já, que em princípio seria esta. Mas pronto. Falando de ritmos circadianos, é curioso, não, estamos a ter esta conversa em off sobre isto, mas também essa questão do mar, só para fazer aqui um pequeno parênteses, eu tive a oportunidade de fazer um voice-over. Para quem não sabe o que é um voice-over, é uma, Que é é um uma voice-over. locução Uhum. para um anúncio da empresa onde eu trabalho. É verdade, tu disseste-me isso, é verdade, E é verdade. nós, Conta lá, como é que isso correu? nós tivemos, há umas semanas, tivemos um dia de gravação no aeroporto, estivemos dentro do avião, ele veio a Lívia comigo, foi uma experiência fantástica, ela adorou, porque viu as entranhas, não é? Viu toda a parte que normalmente se vê de passageiro, mas que depois não tem a oportunidade de realmente desfrutar do espaço, não é? Porque normalmente quando Uhum. entras como passageiro, ficas sentado no avião, chegas ao teu destino e já está. Mas passar tempo dentro de um avião completamente aberto, poder andar pelos corredores, poder tocar nas coisas, poder entrar na cabina do piloto, no cockpit, ver tudo com tempo e sem nenhuma limitação. Gostei dessa experiência, gostei de que ela tivesse visto isso, que ela tivesse experimentado essa, embora se calhar é cedo, não é? Ela obviamente há coisas que não entende, mas desfrutou muitíssimo, não é? Andava lá a brincar com as cadeiras de business, fazer cama, quando aprendeu a mexer nos botões e Que não sei o quê. giro, meu, que maravilha. Foi engraçado. E depois começámos a gravar por volta do meio-dia. O dia também favoreceu, estava sol, foi um dia interessante, agradável para gravar. E a gravação decorreu durante todo o dia, ou seja, nós tivemos. Foram feitas em várias secções, não é? Primeiro gravaram a parte exterior, depois gravaram a parte de dentro, mas como uma interação entre o passageiro e a hospedeira, porque vieram 2 tripulantes Uhum. contratados para esse efeito, ou seja, mas trabalhadores da companhia também. Claro. E,
E já vi o vídeo e ficou muito bom, pá, ficou muito bom. E as pessoas, digamos, a pessoa que está responsável por marketing perguntou se eu queria fazer a locução de. Bom, realmente não perguntou, disse: tu vais fazer a locução. Que giro, meu! Vais Mas isso é fazer a muito bom, pá. locução, vais fazer a locução do vídeo. E depois eu passo-te os clipes para que tu ouças e vejas. Só como isto ainda não foi publicado, eu ainda não partilhei com ninguém. Claro, claro. E pá, ficou bom e gostei da experiência. Gostei da experiência porque eu já tinha tido um pouco este contacto com este mundo das locuções e dos spots de rádio e tudo isto com o nosso colega Jorge, o nosso ex-colega Jorge Sim, Sobral, sim, sim. que ele fazia, ele chegou a fazer isto de forma paralela. Não sei como é que ele também acabou neste mundo, mas pronto, ele fez uns quantos e eu de vez em quando o acompanhava para ver se conseguia também eu entrar nesse mundo e deixava muitas vezes o meu registro vocal com as empresas, mas depois realmente vi que é um mundo também complicado de entrar. Claro. Não é um mundo muito fechado, que se tens oportunidades de trabalho é uma coisa muito interessante, é uma coisa muito boa, porque dava bom dinheiro há uns anos atrás, não sei se isto ainda continua a ser assim ou não, mas já sabemos que este país também, Espanha, é um país que vive a nível de cinema e das séries e tudo o que seja estrangeiro sempre foi dobrado, não é? Portanto, Exato, essa parte profissional, criou-se esse espaço profissional de locutores e de dobradores, não é? Com vozes muito peculiares e muito específicas, aliás, nós também acho que já falámos sobre isto, que muitas vezes as pessoas conhecem a voz, sempre. quem Conhecem, dobra, não é? mas não do ator. Não propriamente do ator, e quando Exato, sim, ouviram pela primeira vez a voz do ator ficaram surpreendidos, não é? Porque não têm essa referência. Nós, por sorte, em Portugal sempre ouvimos tudo em versão original, para mim é fantástico. E pronto, olha, foi isso. Tive a oportunidade, fiz a locução em espanhol, em português e em inglês, e é um spot publicitário que vai ser publicado. Não sei ainda quando é que vai ser publicado, mas Isso é muito bom, pá. Ou seja, tu vais ser a voz da TAG. a voz da TAG. Exato. E o que tu dizias antes, é verdade que nós já falámos disso das dobragens em Espanha, e tanto tu como eu, por uma questão cultural e de Sim. hábito, não somos grandes apreciadores disso. No entanto, reconheço o mérito dessas pessoas, porque Sim, não é fácil dobrar. não é fácil. Mas tem a sua dose de interpretação também, não é? Exato. E tanto, aliás, durante mais de 30 anos, eu diria inclusivamente 40, até, eu acho que o senhor faleceu até, a voz do Clint Eastwood em Espanha era o Constantino Romero. Ok. Que era um homem que era das vozes que se calhar até mais se aproximava com a voz original, não é? do Clint Eastwood, pela sua intensidade, sendo que a voz do Constantino Romero era muito mais bonita que a do Clint Eastwood, que tem uma voz rasgada, rota, não tem um ritmo, que passa que é a característica dele, obviamente. Mas pronto, nós sempre falámos disso. Olha, mandei-te por WhatsApp e se quiseres publicar, podes publicar ou meter na imagem. Na imagem, pode-se pôr, não é? Isso do vídeo, tu sabes, não é? Bom, o trajeto, saí às 4h50 da manhã, bem de casa, porque o comboio saía às 6h15, e foi um belo passeio, pá. Quase 5 km, Nice. E um bom ritmo, isso é bom, isso foi um belo... Sim. E depois pronto, foi agradável também, essas horas, digamos assim, que eu estive em Barcelona, e ver os meus sogros, que também é sempre uma alegria vê-los. Claro. Estão velhotes, mas estão bons, estão duros, estão rijos. A gente resiste. feita de outra... Sim, a gente que se resiste. Eu falava disso com a minha sogra e dizia: porque é que não contrata já uma pessoa que te possa ajudar? Eu, enquanto puder, eu faço isso. Não sei. Eu estava bem, pronto, sim senhor. E usa panelas grandes ainda, ou seja, e tem 85 anos. Pá. E a mulher está ali, dura na sexta de manhã, quando cheguei, fui às compras com ela e tal, não sei o quê. Fomos ao Manolo comprar carne. Sim. Mas o Manolo é... É o homem do talho, não é? O talho. É o talhante. É um talhante. Eu tenho visto mais coisas eu tenho visto ultimamente, sigo... A minha relação com a cozinha em si não é, ou seja, eu por necessidade, obviamente, e por sobrevivência tenho que aprender a cozinhar. Tens de comer. Tenho que comer, exato.
Mas tenho estado mais em contacto, especialmente com certos chefes, como eu vejo muito o Instagram e ultimamente, e às vezes vêm clipes de chefes italianos, mas muito expressivos, e há um em concreto que eu gosto imenso, e esta coisa de ter os ingredientes frescos, Uhum. de cozinhar com ingredientes frescos, não é? Tem muito a ver com isso que tu dizes, não é? Isso de ir ao talho, de ir à Claro. frutaria, de ir aos mercados, não é? E de ainda Sim, à conseguir praça, à ir à praça, praça. exato, ter esse acesso a esse ingrediente fresco, não é? E eu noto que as pessoas que compram as coisas assim e que depois gostam de cozinhar, pá, têm um prazer e transmitem uma energia completamente diferente. E depois o resultado final também é uma coisa muito mais caseira, não é? Muito Mais saudável mais também, saudável obviamente. também, exato. Eu no outro dia não sei com quem é que falava, ah, que, hum, que se surpreendeu. Não sei com quem é que falava, mas a questão é que essa pessoa com quem eu falava compra a carne e o peixe nos supermercados. Aham. E eu Posso ser eu não perfeitamente. compro. Mas sabes porque é que eu não compro a carne e o peixe no supermercado? Também, Aham. primeiro, porque tenho perto uma praça que é uma maravilha, que é o mercado das ventas, não é? Aham. Mas o comprar carne e peixe no supermercado implica adquirir mais plástico, Yeah. porque vem numa bandeja desse tipo esferovite, ou como é que é Sim. isso, depois embrulhado em papel celofane, não sei. Yeah. Ou seja, mas entendo que há pessoas que não têm outra forma de comprar, não é? Mas também é uma questão eu entendo perfeitamente isso, mas às vezes as E próprias economicamente é mais caro, não é? quantidades, sim, eu sei, Uhum. mas as próprias quantidades eu às vezes penso nisto, para que comprar mais se eu não preciso de tanto? E muitas vezes, às vezes Exato. estraga-se, não é? Hum. E especialmente com o peixe, É, podes mas, deixá-lo ma- congelado, não é? mas eu vou à praça, eu quando Aham. vou à praça vejo, sobretudo as velhotas, que se Uhum. calhar já são viúvas, ou Yeah. ela e o marido, Uhum. e depois com a idade comem pouco, comem menos, de comprar duas rodelas de salmão, ou Ok. de comprar uma dourada, Yeah. ou de ir ao talho e comprar dois bifes. Uhum. Ou seja, aliás, eu até considero que em ocasiões compras mais se compras no supermercado Aham. do que se vais ao mercado, porque se tu vais ao mercado, Aham. tens a possibilidade, não há uma compra mínima. Yeah. Podes comprar O que quiseres exatamente realmente, não é? o que A quiseres quantidade que quiseres. e o que te faça falta, Yeah, mais também é nada. uma boa. Sim, boa... sim, porque, por Yeah. exemplo, tu muitas vezes vais ao supermercado e vais comprar, por exemplo, salmão, e se calhar Aham. há uma posta de salmão no supermercado Yeah. que tem 300 ou 400 gramas. Uhum. 300 ou 400 gramas, tendo em conta que o salmão aqui está mais ou menos a 17 euros Yeah. o quilo, que se vais ao supermercado, o peso por quilo se calhar é 20 Yeah. ou 19, porque já Sim, tens se de pagar calhar, a tal exato. embalagem, E acabas por trazer mais quantidade do que realmente traz mais precisas, não quantidade é? do que o que precisas, não é? Yeah. Então não. É, também é um bom ponto. Sim, Sim, não tinha e pensado depois há nisso. outro aspecto que é a questão que, infelizmente, há muitas pessoas Hum. que não têm capacidade económica para comprar alimentos frescos. Yeah. Yeah. E então têm que comprar alimentos congelados porque é-lhes mais económico, não é? Não sei, Hum. mas pronto, são coisas. Como são as nossas conversas? Onde é que a gente fomos Sim, parar agora? começámos, começámos com os ciclos, o ciclo, como é que se chama? Circadiano? Que nem- Circadiano, Exato. eu se passa mais de 10 minutos sem dizer a palavra, acabo por me esquecer. Mas eu esta semana, voltando outra vez ao ritmo circadiano, ontem, ou seja, já cheguei do aeroporto muito tarde, na sexta-feira, já à madrugada, 1 ou 2 da manhã, cheguei aqui a casa, pá, e eu acordo os sábados de manhã, quando é assim, custa-me levantar, e ontem fiquei o dia todo aqui em casa, realmente não fiz nada, ou seja, não fiz nada fora de casa. Trabalhas até tarde na sexta-feira, claro. Sim, exato. E Claro. depois, hoje de manhã também, acordei outra vez às 8h20, porque eu normalmente entre semana acordo por volta das 6, entre as 6, 6h30, todos os dias. Epá, Todos os dias. E nas semanas que eu não tenho a Olivia de manhã, pois vou correr. Tenho estado a correr todos os dias, à uhum. volta de 8 km, 10 km às vezes. Tem sido muito bom. Isso tem sido o meu ritmo já dá vários meses. E sinto-me muito bem, com força, com energia. Estou outra vez a voltar a recuperar digamos, esse tono, não é?
Tono, não se diz tono. Bom. Esse tom. Uhum. Não sei se aplica aqui. Mas sinto-me bem, pá, estou-me a sentir bem nesse sentido a nível físico, com força. Pelo menos era uma coisa que me estava a falhar há um ano para trás. Não me sentia. Mas também, obviamente, joga também, combina com a parte anímica, não é? A parte mental. Aliás, eu vi um clipe ontem ou esta manhã que dizia: se realmente queres saber como é que te sentes, como é que era? Se estás triste, se estiveres triste, corre, porque assim vais-te sentir pior. Como é que era? A ver se eu consigo acertar com Sim, isto. vais-te centrar na dor e no esforço de Não, correr mas e não não na era isso. tristeza que tens. Não, mas o problema é que a pessoa que ia correr porque está triste acabava por ficar pior ainda porque estava pior fisicamente. Ou seja, e digamos, ou seja, tu acabas por Acredito. dar conta do mal que estás fisicamente, que estás pior, que estás ainda pior fisicamente do que mentalmente. Yeah. Esse é o segredo. E pá, mas estes últimos meses tenho-me centrado um pouco nessa questão de tentar melhorar fisicamente, estar mais ativo fisicamente. E melhoraste, hein? Sim, E porque notas. distrai-me a cabeça. Isto não querendo parecer assim, nem sei como é que é de expressar isto, mas dá a sensação de que, ou seja, o facto de estar sozinho nesta fase da minha vida tem sido complicada. Tem sido complicada de gerir a nível mental, porque, porque é a primeira vez na minha existência de que realmente estou a passar muito mais tempo comigo. Uhum. E há momentos que assusta porque há muitos fatores que entram em jogo, que são, e as perguntas que te aparecem, e porquê que eu estou sozinho, e porquê que vivo sozinho, e porquê que não consigo encontrar ninguém, percebes? É esse tipo de perguntas que vão assim deambulando pela cabeça. E, Abrimos o obviamente, consultório? hã? Abrimos o consultório? Abrimos o consultório. Eh, e é isso, pá, percebes? Então, essa parte, pelo menos física, de estar mais forte, acaba por ajudar a nível mental a combater com essa solidão, não é? Com essa sensação de solidão. Eu tenho que te contrariar aí. Sim, sim, ou seja, Sim. poder, Porque, e eu podes contrariar. estou a pensar numa coisa absolutamente magnífica, que é, que se calhar não é constante, e é certo. Eu Aham. acho que tu tens períodos de solidão intermitentes pela Sim, tua condição familiar. Porque yeah. durante uma semana tens a Olívia, Uhum. depois não tens a Olívia. Eu diria que o teu estado de solidão é intermitente, não é? Uhum. E tu, por exemplo, no outro dia, e se calhar falámos pouco disto, e falei disto pouco ou nada contigo, mas é Uhum. um assunto recorrente aqui em casa. De vez em quando falo com a Monte, eu recordo com a Monte, ah, o que eu gostei de te ver Aham. com a Olívia a assistir ao musical, O musical. não é? Ou seja, tu fazes coisas com a tua filha. Uhum. Isso é muito bom, pá. Eu tenho. E levaste a Olívia à gravação do tal anúncio da TAG, Sim, ou seja, e a Olívia vai crescendo, e tu antes disseste, não, ela se calhar não entendia, não sei o quê. Eles entendem tudo. sim. E são coisas que ficam. A semana passada fomos ao Museu do Robô. Estás a ver? Robot Museum. Ok. Quer dizer, então a tua solidão é uma solidão intermitente. O que se passa é que eu acho que tu tens agora duas existências, o qual também pode ser bom. Duas E o importante é personas. que nenhuma entre em conflito com a outra. Tu Uhum. tens durante uma semana a figura de pai Aham. e durante a outra semana uma figura de homem. Hum. Eu acho que na figura de pai, na minha opinião, e desculpa, por isso é que eu disse abrimos o consultório. Sim, sim, sim. E se vês que eu falo de coisas demasiado íntimas, depois editas isto para que os nossos ouvintes não ouçam. Eu acho que na semana de pai eu cada vez vejo-te mais equilibrado Aham. e acho que porque é assim, ou seja, nós temos que ser realistas, nós já Uhum. não somos isto não é uma crítica aos nossos pais, mas já não somos da geração dos nossos pais. Uhum. Nós encaramos a questão da paternidade de uma maneira diferente, obviamente. Yeah. Nós somos conscientes que a relação com os nossos filhos vai mudando Uhum. à medida que eles vão crescendo. A minha relação com a Lua está numa fase atual também intermitente.
que às vezes estamos mais separados, outras vezes estamos mais juntos, mas Claro. claro, ela tem 17 anos e ela tem muitas coisas que gerir agora, ainda por cima no ano em que Sim. ela está, prévio à universidade, pronto, e precisa se calhar mais espaço, Uhum. já está. Mas eu considero que tu, na tua relação de pai, estás mais equilibrado agora, Uhum. ultimamente. Ah, na relação de homem, que é tal a outra semana que tu tens, Sim, é que se calhar tens ainda mais conflitos, porque tu exato. continuas a considerar que tu, como homem, tens que ter uma parceira e que é uma Hum, parte fundamental na tua vida. Mas eu acho que mas estás eu, na minha opinião, considero que hum, estás a trabalhar bem, porque tens, felizmente, agora uma boa relação profissional. hum. Ou seja, tu tens uma atividade profissional muito mais equilibrada, Uhum. muito mais circadiana que a Sim. anterior, Sim. que era uma loucura, Yeah. que já não era para a tua idade, as coisas como são. Estás a recuperar essa relação biológica muito boa também, porque tu sempre foste um gajo desportista Yeah. e estás a começar a fazer exercício físico, isso também é muito bom. Só falta resolver essa questão do que é que tu queres do ponto de vista de homem, Pessoal. de pessoal, exatamente. Que também já falámos disto várias vezes, tu és um homem que não é que precisa, mas que sim, de alguma maneira precisa, tu precisas desse Sim, há uma contacto parte. com íntimo, tu, Sim, tu precisas dessa intimidade, sim, sim, sim. Há uma certa. certo? Exatamente. E eu aí é difícil se calhar de empatizar, porque, A tua porque situação é diferente, não claro, é? é diferente, não é? E eu estou numa relação de quase 20 anos, não é? Claro. Que Yeah. também os níveis de intimidade mudam Ah, ao longo claro. de 20 anos, Claro, mas obviamente. todos os que vivem, todos os que já Obviamente. vivimos Exatamente. em Em casal, relações não é? Em relações, duradeiras, obviamente as sabemos coisas perfeitamente que as mudam. coisas oscilam Claro. nesse sentido, não é? Nunca são as mesmas. Mas Uhum. essa é muito boa. Agradeço-te esse insight da tua parte, essa perspectiva, porque é assim, realmente. A mim, o que às vezes me custa mais é identificar ou pôr por palavras. Por isso é que eu gosto muito de conversar com o psicólogo. eh, e, Põe com, e põe com, nomes às coisas. põe nomes às coisas, pá, e para Exato. mim ajuda-me imenso Isto é uma frase tua da última vez que falámos, acho que foi sim, até por telefone, sim, em que tu disseste: "Bem, custa-me sim, pôr nome às coisas, pá." sim. Sim, sim. E claro, eu preciso de ouvir-me, ou seja, preciso de ouvir a palavra para poder identificar realmente a sensação ou pôr em perspectiva realmente o que é que está a acontecer, porque desde para mim é difícil às vezes extrair-me do que eu sou, ou o que está a acontecer comigo naquele momento e ver desde cima realmente ok, em que ponto é que eu estou. Uhum. E identificar e saber identificar e entender o que é que está a acontecer, não é? Porque muitas vezes, quando não acontece nada novo, aí é onde eu começo a ficar bloqueado. Como o fim de semana, este fim de semana, por exemplo, não é? Uhum. Ontem fiquei em casa, hoje de manhã também me custou arrancar um pouco, começo a pensar, ok, tenho que fazer alguma coisa porque não estou bem em não fazer nada. Eu sei que às vezes é também importante não fazer nada, mas Grandes teorias em relação a isso. claro, Grandes teorias em que dizem que é importantíssimo não m- fazer nada. mas não estou confortável sempre com Claro, essa questão, claro, percebes? Porque às claro. vezes Sim, sim, vejo sim, como sim, sim. estou a perder o tempo, ou seja, o Uhum. que é que eu estou a fazer realmente de útil, de útil para Yeah. mim, não é? Mas pronto, eu vou fazendo pequenas coisas, não é? Há coisas que fazer aqui em casa, gerir um pouco a questão, a roupa, a louça, a comida, essas coisas, não é? Hum, mas às vezes sinto, pá, são momentos que de repente o teu ânimo desce Claro. e fazes essa reflexão, não é? E fico triste e penso, mas porquê que está a acontecer isto agora? Porque a minha vida sempre foi assim, não é? Ou seja, desde que eu sou adulto e desde que eu estou aqui em Espanha, houve sempre alguém, havia sempre alguém, não é? Sim, sim, sim. Até que já não há, deixou, Sim, sim. deixou de haver, não é? Mas pronto, pá, são pequenos momentos que acontecem, não é? E eu tenho que encontrar a via para conseguir desbloquear esse mal-estar que às vezes fica aí mas às vezes arrasta para baixo, percebes? Yeah. Porque eu noto logo
desce o meu nível de energia, desce o meu nível de estímulo para fazer coisas. Percebes? É aí onde eu tenho que lutar mas encontrar o caminho. E quando reconheço que isso está a acontecer, eh, tentar mudar a direção ou seja, entender o que é que está a acontecer, porque é que está a acontecer, mas dar-lhe a volta, pá. Há que lhe dar a volta. É isso. Vejo-te com uma cara preocupado, mas ou de Não, apreensão não, estava a a pensar, refletir, porque não é? tem sentido o que tu dizes, porque, Yeah, porque a hegemonia, a dinâmica da tua vida ao longo dos anos é isso, é ter essa companhia, ter esse lado, exato. essa presença feminina ao teu lado. E, Mas porque tu sabes que eu sou uma pessoa que gosta de conversar. Eu gosto de conversar, embora seja uma claro, pessoa sim, 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 introvertida. sim, Eu sou uma sim, pessoa sim. introvertida, mas quando tenho uma boa conexão com alguém, Aí, era precisamente o que eu ia a dizer. coisa sai de uma maneira Uhum, espetacular, pá. Acontece-me contigo, acontece-me com muito poucas pessoas, mas uhum, quando acontece, é incrível. Ou sim, sim. seja, o diálogo, a fluidez de ideias, as conversas, os sentimentos, eh, não sei, pá. Aliás, isso hum, isso até diz muito sobre ti, porque Hum, há homens que gostam e requerem também essa presença feminina, como tu, mas não para conversar. hum, Que veem só uma atitude sexual, uma atitude aham, carnal, aham, não é? yeah, E que provavelmente esse exercício maravilhoso da conversa hum, gostam de o ter com outras pessoas yeah, e não nesse âmbito mais íntimo com uma mulher. E é verdade o que tu dizes, ou seja, tu, tu, tu precisas dessa figura feminina sim, em porque, todos os aspectos, em todas as suas vertentes, obviamente. porque De normalmente, companhia, de conversa, de sim, tudo. não há tantos homens com quem eu possa ter este tipo de conversas, não é? Tu Também, também. és um Sim, dos sim. poucos com quem realmente Eu nisso consigo. considero-me afortunado, não é? E tu sabes, porque tu conheces a minha vida, Yeah, e eu sinto-me, também sabes que eu gosto de conversar, yeah, mas eu converso contigo, hum, tenho conversas com o Juanjo, tenho conversas com o outro Juanjo, hum, obviamente está a figura imprescindível na minha vida, como tu bem sabes, do Felipe. aham, Ahm, eu tenho essa sorte, sinto-me hum, muito afortunado de ter, por exemplo, o meu cunhado, o Javier, uhum, o irmão mais novo da Montes, é um conversador também. hum, E o ano que eu tive em Barcelona, o ano que eu trabalhei em Barcelona, foi uma companhia fundamental para mim. hum, Fundamental. Que me acompanhou em tudo, que me mostrou. Ou seja, se eu conhecia um pouco de Barcelona, eu terminei de conhecer Barcelona hum, na sua totalidade com ele, porque também é um gajo muito interessado na yeah, cidade e conhece muito bem a cidade. Ou seja, eu nisso sinto-me um afortunado, não é? Sinceramente. Tenho muitas pessoas com quem, com quem conversar e depois tenho, e que tu bem sabes, que curiosamente antes estiveste a conversar um bocadinho com a, uhum, com a Montse, claro, ah, é outra companheira de conversas que eu exato. tenho, Isso é que é a Montse. fantástico. E tu sabes que nós passamos muito tempo separados pelos Sim, horários yeah. de trabalho que Os ela, que ciclos ela tem. circadianos. E exatamente, temos uns ciclos circadianos opostos, mas temos, não sei, eu diria quase que uma ou duas vezes por semana Uhum. esse momento de conversa, de pôr a escrita em dia, Sim, não é? sim, sim. Que isto leva-nos à questão que falámos há bocado sobre Uhum, como muda a relação claro, entre um homem e uma mulher, ou entre um casal, seja qual for a sua composição, ao longo dos ao anos, longo não do é? tempo, não é? Exato. Uhum. Sim, sim, essa parte, não sei, eu não sei se, eu às vezes pergunto-me se estivesse em Portugal, se isto seria assim, não é? Se isto continuaria assim. Eu entendo que sim. Ou seja, Eu penso poucas vezes nisso, pá. yeah, sim, E algumas pessoas às vezes me fazem essa pergunta, yeah, familiares aham, sobretudo, não é? Pessoas da minha família yeah, que me perguntam ah, como é que seria eu uhum, se tivesse ficado em Portugal. sim, Sei lá, yeah, estás a perceber? É que há tantas, mas é que já a parte que não encontro lógica nesse hum, tipo de pensamento, mas sei lá, se calhar provavelmente podia-me ter tocado
o Totoloto em 1999, então seria totalmente diferente. Está a perceber? Já há tantas coisas. Ou podia ser pior pessoa do que o que sou hoje, ou se Uhum. calhar poderia ser ainda não, espera, podia ser melhor pessoa, porque Uhum. se eu digo ainda melhor pessoa, estou a assumir que sou boa pessoa. Eu não posso ser tão Bom, egocêntrico podes de ter me essa opinião definir de a ti mim como boa próprio. pessoa. Eu acho que isto tem que Claro. ser alguém que o diga. Mas não. Não, É eu uma acho que coisa que eu somos, penso muito pouco. Penso Luís, muito eu pouco. acho que, eh, não sei, eu acho que nós, uma pessoa, ou seja, nós olhando para nós próprios podemos definir-nos como boas pessoas, não é? Ou Não, seja, sim, sim. Quer dizer, não é uma coisa, não podemos estar à espera. Com perdão da palavra, senhor diretor, não sou um filho da puta. Exato. Nunca fui. Não podemos, Mas pronto. não podemos só esperar que as outras pessoas nos digam, tu és uma Claro, boa claro. pessoa. Aliás, muitas vezes até vem com um tom condescendente, não é? Quando, tu és Exato. boa pessoa, és uma boa pessoa, mas. Sim. Não, aliás, até porque faz parte do nosso. Nós, e tu e eu, creio que cada vez mais, e com a ajuda também Hum, da terapia à qual vamos de vez em quando, uma das funções da terapia é isso mesmo, é ajudar-nos a conhecermos a nós, claro. não é? E- Eu parto de um princípio, ou seja, eu considero uma pessoa com valores. Posso, se Hum, calhar, a um nível pessoal, pois às vezes todos tratamos melhor ou pior as pessoas que estão à nossa volta. Mas somos humanos nesse sentido, ou seja, não é nada que saia fora do prisma e da forma como definimos um comportamento de um ser humano, não é? Das relações, quando discutimos, quando nos chateamos, mas agora eu tendo a pensar, e pela minha forma de atuar, não me considero uma pessoa que faça mal de hum, propósito, para causar, digamos, mal-estar, de propósito. Tento ter respeito pelo espaço das outras pessoas, comportar-me de uma forma a nível social que entre dentro dos parâmetros, digamos, mais normais, que se consideram normais pela sociedade, ou seja, ter respeito pelo próximo, uhum. os espaços individuais e respeitar as normas e não sei, eu acho que encaixo dentro desses parâmetros, não é? E Uhum. acho que tu também encaixas dentro desses parâmetros. Aliás, as pessoas Sim. à nossa volta, que conhecemos, normalmente encaixam dentro desses parâmetros. Não teríamos uma relação com essas pessoas, mas não fico à espera que. Ou seja, não quero pensar que só. Ou seja, olhando para mim, eu acho que me posso definir como sou uma boa pessoa, nesse Hum, sentido. Ou seja, em base a esse critério, não é? hum. Sim, não somos. Hum, Há uma coisa que. Há vários aspectos ou atitudes uhum, que podem converter uma pessoa numa má pessoa, digamos assim. yeah, E um dos aspectos que se nota hum, em algumas pessoas, eu felizmente conheço muito poucas assim, o qual é, uhum, o qual é uma maravilha. sim. Uhum, A inveja, pá. uhum, A inveja transforma as pessoas. Hã? hum. O ressentimento, Sim, 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 mas a inveja para quem sofre de inveja, uhum. é complicado. Hã? Claro, mas isso É normalmente complicado. já é uma consequência de outros fatores, não é? Que aconteceram na Sim, vida dessas pessoas. sim, sim, sem dúvida alguma. Tem a ver com, digamos, com a falta de segurança em si mesmo. Aí está, aí está. Sim, sim. eh, A inveja é má para a pessoa que a sofre claro, precisamente por isso, porque o que demonstra é exato. uma falta de amor próprio, não é? Isso é claro, Sim, sim. mas isso Sim, vem sim. derivado de muitos outros fatores, não é? Eu tenho, Uhum. eu tenho estado a ler um livro de um gajo, é um ex-Navy SEAL Uau! da Marinha norte-americana, Uhum. e o gajo chama-se David Goggins. Tipo, ele atualmente é conhecido, ou seja, que para quem vê os clipes na internet dele, é um gajo que diz muitos palavrões. A forma do gajo de Uhum. se definir, de expressar-se, é tudo assim nesse aspecto. E é uma pessoa que transmite de uma forma, para quem queira entender e para quem queira aceitar esse tipo de mensagem, ou pelo menos da forma como ele o expressa, de motivação, de não te sentires com pena por ti, ou seja, não ficar sempre a lamentar-te, pôr-te na posição de vítima,
E é uma pessoa que realmente eu tenho estado. Não no extremo, porque para mim é uma pessoa que levou ao extremo o que é sentir e atravessar e, digamos, superar a dor física de uma forma a superar-se a nível mental, ou seja, essa associação de dor física para ajudar a conseguir que a sua mente fosse capaz de superar qualquer dificuldade e que dessa forma depois se transmitia outra vez à parte física, ou seja, a nível mental estar tão forte que depois a nível físico o corpo consiga responder ainda mesmo estando a sentir dor, ou seja, é uma coisa brutal, Luís, e este gajo tem uma vida muito complicada desde muito pequeno, sempre teve uma vida muito difícil em casa, um pai que abusava da mãe dele, batia. Depois a mãe dele teve outras relações com outros homens que ou eram pessoas que vinham da prisão e que tinham também matado alguém, ou seja, o tipo viveu uma vida muito, muito dura, muito difícil de entender, ou seja, difícil de visualizar e de sentir e de empatizar, porque é uma coisa, ou seja, sim, tão dura que nós felizmente nunca vivemos. Exatamente, e por isso é difícil às vezes de entender a mensagem dele, porque tudo vem à raiz de coisas que ele atravessou, que ele passou, que ele sentiu na vida dele, não é? E foi um tipo que cresceu já de adulto, jovem ainda, que viveu com sobrepeso, era obeso. Depois foi depois quando tentou entrar várias vezes para a equipa dos SEALs, depois durante o livro dele conta e descreve aquilo, pá, é uma coisa tremenda, a nível do castigo físico que sofrem aqueles homens durante uma semana, dura uma semana, chamam-lhe Hell Week, semana infernal. Semana infernal, claro. E as coisas que o gajo teve que fazer, e ele passou por aquilo 3 vezes, ou seja, aquela semana, por diferentes circunstâncias, o gajo aleijou-se, lesionou-se, teve problemas físicos que o obrigaram a por ter que repetir esse Hell Week 3 vezes mais, ou seja, ele passou por tudo aquilo durante 3 vezes, coisa incrível, mas ao fim e ao cabo vai ligado ao que nós estávamos a dizer antes, que é essa capacidade que o ser humano tem de momentos difíceis e quando realmente te pões a trabalhar para superar esses momentos difíceis, entender ou tentar entender o que é que está a acontecer no momento específico da tua vida, mas ter a energia e também com a ajuda de outras pessoas, também isso também é bom. Se tivermos um círculo de amizades que nos possam ajudar, claro, ou profissionais. Ou profissionais também, não é? Exato, profissionais, claro. Mas a vida deste homem para mim é interessante. É interessante e há certos aspectos que eu estou a tentar incorporar na minha vida, mas não no extremo, para quem queira ver coisas na internet sobre este tipo, ou quem queira ler o livro dele. Eu acho que há coisas que eu não sou capaz de assimilar, porque são para mim muito extremas. O gajo corre ultramaratonas, ou seja, são destas que estão dias e dias e dias a correr. Uma loucura. Não é? Sim. Mas depois a forma como ele descreve tudo aquilo e todo o processo, desde músculos desgarrados, ossos partidos, ou seja, que o gajo continua a correr e continua a correr e continua a correr, e a forma que ele tem de conseguir passar por essa fase de dor é uma coisa não é humano, ou seja, não é, para mim é difícil de assimilar aquilo como Sim, porque é punitivo, é como... Exato, ele vê, sim. exatamente, é um castigo É um castigo. que ele acha que tem que passar para conseguir superar-se a si mesmo, não é? Mas isto não é para todos, ou seja, está claro que não é para todos, não é, mas tem sido uma...
Ou seja, dizer que tem sido uma ajuda, não sei se é bem assim, mas pronto, ajuda-me em certos aspectos. Ajuda, Entender. ajuda também a entender os níveis de sofrimento a que uma pessoa pode estar sujeita, não é? Exatamente. E pôr as coisas em perspectiva também, não é? Uhum, uhum, Porque às vezes a tristeza e a dor de uma pessoa, quando te comparas com outra que se calhar está numa situação pior, não é? Bom, nem sempre ajuda a ficar a que uma pessoa se sinta melhor, mas claro. às vezes abre-te um pouco as Sim, sim, perspectivas, sim, não é? sim, Abre-te sim. a janela. E ajuda-te a relativizar os problemas que tu Claro, possas ter. claro. Pois, falando de livros, eu comecei a ler um livro destes livros que a minha a biblioteca Talavante, não é? Aham, O Juanjo me vai emprestando, e eu andava já há muito tempo com vontade de ler Valle Inclán. Valle Inclán é um grande escritor espanhol de finais do século XIX, inícios do século XX, e comecei a ler o Tirano Bandeiras. uhum, Um livro pequenino, um livro curto, Tirano Bandeiras, que fala desta literatura um bocado, é ficção totalmente, aham, obviamente, mas quase realismo mágico, tipo, eu diria que é quase como os princípios do realismo mágico, do Gabriel Garcia Marques, em que se inventam um país, inventam uma situação para falar de um tema real que existe, que são aham, as ditaduras brutais hum, destas ditaduras presidencialistas da América do Sul, e é muito giro, sobretudo pelo tipo, pelo vocabulário que utiliza, porque aham. há muito do castelhano antigo Ah, que se utiliza em Portugal. ok. No português, por exemplo. Por Uhum, exemplo, eh, por dar dois exemplos, em espanhol, o veludo, esse uhum. tecido, o veludo, Sim, chama-se terciopelo, aham, né? Sin embargo, no entanto, na América Latina e no Quixote, por exemplo, no Dom Quixote, que foi a primeira vez que eu vi esta palavra, aham. quando li o Quixote, dizia-se velhudo, Ah, que está muito parecido com veludo. Por ok. exemplo, um, um leite Mas com morno, V. Escreve-se com com V. V, Ok, claro, com ok. V, que, por Vem de exemplo, velho, de velho, ou exato, seja, do exato, pelo facial, não é? exato. Então, claro, porque tem pelinho, não é? Exato, Tem pelinho. exato, exato. O Gabriel Garcia Marques, por exemplo, Aham, e o Mário Benedetti aham, eram dois escritores sul-americanos que reivindicavam a pronunciação do V e do B. ah, ok. Eles reivindicavam isso. Mas Sim, porquê, se temos duas letras, claro, exato. Porque é que tem que soar pronunciamos as duas da mesma diferente? maneira? Yeah. Outra palavra, por exemplo, que este Valle Inclán utiliza nesta obra de Tirano Bandeiras, Hum. é a palavra morno, Ah, morna, ok. para definir a temperatura, Temperatura, coisa claro. que evoluiu em espanhol para templado, Templado. Yeah, não é? yeah, yeah. Dá-me la leche templada, não, Sim, leite sim, sim, morno, sim, sim, não é? sim. E então, na América do Sul, então é interessante, a parte da questão do vocabulário, Aham. como ele estrutura isso tudo, e depois estou a ver, e se me permites parece que estamos agora aqui a fazer um bocadinho de Mário Rui Vieira, com as nossas Sugestões. sugestões. Tu tens Netflix? Tens acesso ao Sim. Netflix? Sim? Stats. Tens que ver Stats. Stats. Até foi uma sugestão do Filipe, que o Filipe não pode ver. O Filipe, aliás, o Filipe vem a Madrid, agora no dia 21 de janeiro. Ah, ok, ok. Ele e a família. Já explico depois porquê. É uma alegria, mas ao mesmo tempo é uma tristeza. Mas pronto, já te digo. Tristeza. Menos alegre, quero dizer. Pois, Stats, tu sabes este ator, o Jonah Hill, o de. Este ator meio gordinho, aliás, ele até fala um bocado disso. ahm, ele alcançou a fama com o Lobo de Wall Ah, já Street, estou a ver quem é. Sim, que é este ator secundário sim. que está aí quase co-protagonista com o Leonardo Sim, DiCaprio. sim, sim, sim. Pois é um documentário absolutamente extraordinário. Eu estou a vê-lo e estou a vê-lo com Ah, calma. Ou seja, ok. vou vendo por episódios. São uma hora e tal, não sei quanto é Uhum. que isto demora, mas estou a vê-lo pouco a pouco, pá, porque quero vê-lo, criar eu os capítulos, não é? Sendo um filme, no fim, um Uhum. documentário, Sim, sem ser de episódios. Que é uma conversa dele com o seu o psicólogo. terapeuta. Com o Ok. seu quase psicólogo, mas depois há um momento em que é extraordinário porque eles fazem. hum, é um toma lá da cá, Uhum. em que o próprio terapeuta faz terapia com ele e que fala sobre. É extraordinário, pá. Muito, epá, é bom e é bom, sobretudo, para entender o Hum. que nós estávamos a falar antes, pá, em parte, que é. hum, o,
o que é que nós às vezes precisamos, o que é que nós às vezes se calhar não temos consciência, o que é que a gente precisa, qual é o mínimo que a gente precisa para ser felizes e para estar bem, não é? E este Jonah Hill, que é um gajo que tem, acho que tem um Oscar este gajo. Não sei se este gajo não recebeu um Oscar, inclusivamente. Hum. Mas Bom, foi pronto, tem nomeado. êxito. Foi Foi nomeado nomeado, não como foi? Foi Best nomeado. Supporting Exato. Ator de suporte. Supporting Actor para o Lobo, Ator não? secundário. Provavelmente. Exato. E como de repente, pá, as pessoas depois são vulneráveis, não é? É extraordinário, está muito, muito bom. Se tu puderes ver e se quiseres ver, eu recomendo porque a parte da estrutura, a própria estrutura Sim. está muito bem. Yeah. Sim, Está a muito, Netflix está muito agradável. tem. A Netflix. Ah, não, mas isto da Netflix. Bom, a Netflix tem sempre bons documentários, mas há um também na Disney Plus que. Mas eu ainda não tenho acesso. Que é com o Chris Hemsworth, que é o marido da Elsa Pataki. Não sei se Sim, o sabes quem é, australiano, não é? Uhum. faz de Thor. Também é um bom documentário porque fala sobre, ou seja, é uma trajetória, são 4 ou 5 episódios onde ele é posto ultimamente, se calhar estou outra vez aqui na mesma temática da parte física, porque ele é posto à prova em diferentes aspectos da sua vida em base aos medos que ele tem, não é? Ao receio que ele tem, mas que são coisas que lhe vão ajudar depois a manter longevidade, ou seja, a manter a ter uma melhor qualidade de vida quando seja mais velho, não é? Então põe-no à prova com fazem diferentes testes que têm a ver com a capacidade de superar alturas, o medo de estar dentro da água, mas em diferentes condições, não é? Ou seja, aliás, um dos testes que lhe fazem é dentro de uma piscina com as mãos atadas e com as pernas atadas, e ele tem que manter tem que subir para apanhar ar e depois deixar-se ir outra vez e subir. Ou seja, tudo isso acaba por desencadear mecanismos no cérebro e a nível físico que depois ativam certas células que estão diretamente relacionadas com a nossa longevidade, com aumentar a nossa capacidade de resistir ao passar do tempo, não é? E também vi esse documentário e está interessante. E tem momentos que são emocionantes. É um bocado. Às vezes estes documentários também perdem um pouco a naturalidade quando tu vês que realmente é uma coisa que está. Porque não é um documentário destes. Como é que eu ia dizer? Há documentários que são muito realistas e que tu vês realmente que impactam por isso, não é? Pelo realismo que têm. E depois há outros que vês que está um pouco fabricado, não é? E às vezes este documentário me dá uma sensação de que muitas das coisas estão um pouco encenadas, não é uma coisa não é uma coisa muito natural, não é? Mas pronto, mas toca em aspectos muito interessantes que vão ligados também um pouco ao livro e ao personagem de David Goggins que eu falei antes. E esta questão do que tu acabas de falar agora, pois eu acho, especialmente com certos atores, e ele tem uma certa forma de atuar que é muito peculiar. Não se vê que seja um ator. Jonah Hill. Sim. Sim. Eu considero um grande ator. É dos meus atores favoritos. Quando eu descobri esse rapaz, meu. Mas tem agora que tu me fazes que fazes menção a esta questão, não é? Deste documentário tem lógica, não é? Ou seja, pessoas que atuam da forma como ele atua a nível mental tem que haver ali qualquer coisa, percebes? É um gajo que sofreu bullying. Exato. Esse gajo sofreu bullying pelo seu peso. Yeah. Está a perceber? Então, e às vezes, antes estávamos a falar de ser boa pessoa ou má pessoa, não é? E um gajo, eu falo por mim, eu às vezes penso, se eu tivesse sofrido algum tipo de bullying e posteriormente tivesse triunfado e fosse uma pessoa com um êxito dos diabos, fosse êxito profissional, económico, artístico, de ser famoso, fosse o que fosse, qual seria, eu penso isto de mim, qual seria a minha reação? Ir atrás desses que me provocavam um bullying e dizer, olha, toma, filha da puta, aqui estou e não sei o que e tal, ou não, ou simplesmente dizer, pô, já está, paciência. Cada um que vai. Eu acho que o importante aqui. É complicado gerir isto, não é? Sim, porque vem esta coisa da vingança, não é? A vingança é boa ou má? Mas a nível artístico, o que acontece é que acabam por, em algum momento da fase da carreira deles, especialmente sendo atores,
têm que, em algum momento, tocar com esse sentimento. Ou seja, têm que Sim, sem entrar e que dúvida. resgatar esses momentos. E de certeza absoluta que em diferentes fases ou nos diferentes filmes que ele foi gravando e nas atuações que ele deve fazer, não sei se faz teatro ou não, especialmente com a questão do teatro, por exemplo, acabam Uhum. por tocar em certos sentimentos que estão aí às vezes guardados e que acabam por te fazer lembrar situações que tu passaste, neste caso Sim, sim. se passaram por assédio, algum tipo de violência, em casa, ou na escola, ou no trabalho, ou o que seja, percebes? E esse tipo de coisas, claro, acabam por vir ao de cima se não forem bem geridas, Sim, não é? sim. E podem-te afetar de uma forma permanente. Bom, permanente sempre estão, porque essas coisas não se esquecem nunca. É. Mas essa questão que tu dizes, para mim seria muito mais importante destacar, ou seja, ser frontal em relação a isso, não é? De ser transparente nessa Uhum. questão de, ok, eu sofri estas situações, sou consciente de que isto pode acontecer, especialmente se tens filhos, por exemplo, estar muito atento a isto, e, e abrir-se e transmitir uma mensagem, especialmente se fores uma figura pública, que essa mensagem se transmita, não é? Claro. Sem dar este toque De de pena. vitimismo, não é? Ou de pena, Exatamente. Uhum. que vítima foste, isso não há dúvida, mas que é importante já desde uma posição de vantagem, de ter uma imagem pública que permita que essa mensagem acabe por entrar, não é? E eu acho que o trabalho deve começar por aí, em vez de ir pela outra via eh, mais vindicativa, não é? Eh, Uhum. não sei, ou seja, talvez Pois mais, só. sim. Diz, desculpa. Não, talvez ser mais reivindicativo, mas não tão Claro, vindicativo. Não sei claro. se a palavra está a ser bem usada aqui Sim. ou não. Não, que está bem que pessoas conhecidas e com Yeah. pois, atores denunciem esses comportamentos. Hum. Ahm, e espero que tenham que resultem, mas não sei se resultam mais em compadecer a quem sofreu o bullying Aham. que a consciencializar os que provocam bullying, não é? Porque no fim de contas continua a existir. Mas pronto, Ahm, só para comentar, porque vamos nos aproximando pouco a pouco do fim, Uhum. ahm, como referi antes, o Filipe vem no dia 21 com a Janeiro. família, no dia 21 de janeiro vem Uhum. a Madrid, porque a ideia inicial era assistir ao mesmo musical que tu assististe, Ok. e era só para dizer, e aqui é uma palavra de carinho também à tua tia, que eu tenho falado com ela, como tu bem sabes, de vez em Uhum. quando vamos falando, que está na Suíça agora, e mandamos-lhe aqui Beijinho um grande. beijinho muito especial para ela. E que também me felicitou por essa faceta artística que eu tenho, que nos vimos obrigados, que eu fiquei super contente quando tu e a Olivia foram assistir, mas infelizmente tivemos que cancelar as 3 representações que estavam pendentes, uma delas hoje, 18 de dezembro, dia em que estamos a gravar, e Uhum. as outras duas em janeiro, 21 e 22 de janeiro, Uhum. porque esta semana, depois das chuvas, como tu bem sabes, Sim. que caíram aqui em Madrid, o telhado do teatro, que já estava num estado de alguma maneira comprometido, acabou por sofrer alguns danos, nada grave, Uhum. mas por questões de segurança, obviamente, tiveram que fechar o teatro e esperar a que melhore o tempo e que Pena. seque um pouco Yeah. para fazer uma análise e ver exatamente em que estado é que se encontra. Peritagem. Exato, fazer uma peritagem. De maneira que, pronto, há essa parte boa, que vem o Filipe, mas pronto. E a outra parte boa é que temos uma segunda temporada, portanto. E este é o motivo pelo qual eu já aparei a barba, não é? Porque eu andava Verdade, aqui é com uma verdade, é barba verdade. que já me coçava o Estava pescoço com a enorme, barba, pá. não é? Eu acho fantástico, ou seja, a forma como cresce a tua barba é uma coisa incrível, pá. Em quantos Cresce meses? rápido, cresce rápido. Quantos Sim, sim. meses é que. Epá, olha, inclusive, ontem estava a falar disso com a minha cunhada. Ah, e fui buscar umas fotografias, hum, e eu comecei assim, com consciência, "Bah, ok, vou começar a deixar Vou crescer deixar a crescer. barba para, Uhum. para o teatro." Na segunda quinzena de agosto, Bom. ou seja, e isto que eu fui aparando, ou Sim, seja, sim, 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 aparando mas porque para manter uma e forma. Sim, sim. exato, para manter uma forma, mas
Mas é Mas sim, incrível, não é? Cresce e, rápido. e, e algumas pessoas me diziam que mas não dava, não merecia a pena pôr uma barba postiça. E eu, não, porque claro, porque fica, Artificial, pá. fica Não é artificial natural. Yeah. e se uma pessoa pode, já que eu não posso deixar, perdão, já que eu não posso deixar crescer o cabelo para fazer, ou seja, eu não posso nunca encarnar a figura de Sansão, não é? Porque não posso. Mas já que posso pôr uma barba, depois ponho uma barba Claro, e já está. claro. Mas pronto, e também ajuda-te a entrar no. Claro, no papel, E no dá, e dá, personagem. e dá este toque de compromisso, não é? Claro. Que por exigências de guião, já está. Exato. A Montse obviamente agradeceu que eu tivesse a parado a carta, a carta, a barba, mas pronto, também ao mesmo tempo entendia que eu queria fazer que não Hum, era um sacrifício, é isto, é a minha demonstração de compromisso, que não só o outro companheiro também, o que fazia de Jafar, aham, deixou uma barbicha aqui, não sei o quê, claro. já está, ou seja, vamos Sim, isso entrar nisto, não é? só mostra a vossa dedicação Exatamente, exatamente. independentemente do nível onde estejam, ou seja profissional ou amador, mas o que interessa, ao fim e ao cabo, é a dedicação que vocês Sim, exatamente. impõem, vocês Uhum. mesmos que querem pois, dar o melhor Sim, sim. e transmitir sensações às pessoas que vos veem, não é? E que eu acho que ficou perfeitamente plasmadas, da minha opinião pessoal, Sim, eu sim, gostei sim. imenso da obra, do musical. A Olivia gostou imenso do musical, também não parava de perguntar coisas. Eh, e vê-se, e dá para. Acho que é fácil dar-se conta da quantidade de vezes que vocês encheram a sala, todas as vossas atuações. Eu fiquei super surpreendido. Ou seja, da primeira vez que eu vi aquela sala, de como é que conseguem encaixar ali, perdão, 700 e pico pessoas, 750, hã? claro. Eu falei com o. Com o David. Eu falei com o Uhum. David sobre isso e eu ouvi ele a comentar O David é o com outras diretor pessoas, do grupo. exatamente, Uhum. que já foi convidado aqui do nosso podcast também. Sim, 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 sim. Eh, A arte de ensinar, não? sim, sim, sim. O programa dele. E que ele estava a dizer que essa sala já tinha tido até mais capacidade, mas que depois Sim. tiveram que ajustar um pouco em relação, tiveram que fazer algum tipo de reestruturação ali, mas que chegou a ter 900 e tal Sim, sim. assentos Era disponíveis. tremendo, porque Coisa incrível, tinham os assentos antigos, claro, mas depois por questões de segurança, obviamente, tinham que criar novos corredores claro. de saída de emergência, no fim de contas, Yeah. e diminuiu, mas ainda assim, uma escola que tenha um Sim, teatro com 750, com uma capacidade de 750 pessoas é absolutamente brutal, extraordinário. brutal. E para nós, ou seja, o que eu te dizia, ou seja, quando receber esse aplauso Sim. e o grande momento é quando termina e se abrem as luzes Aham, do, do teatro, porque é quando tu realmente vês o público. sim. Eu tenho E, saudades e- desses espaços, pá. Tenho saudades de. hum, O sítio assim que eu mais que eu me lembro, e quando eu fui a primeira vez ao São Jorge, em Lisboa, uhum, eu não tive em muitas salas de teatro, uhum, mas, bom, o São Jorge depois foi convertido em cinema, não é? E agora é um centro comercial, acho eu, já não faço a minha ideia, já há muito tempo que eu não vou lá. Mas eu fui ver uns 2 ou 3 filmes ao São Jorge, pá, e para mim era das salas de cinema barra teatro que eu vi, que tinham aquelas as uhum. plateias, não é? Pá, Sim, é sim, uma sim, coisa sim. espetacular, pá, espetacular ver aquilo desde cima. E foi um pouco a sensação que eu tive quando entrei na sala de teatro da escola. Yeah. Eu tive essa sensação, não é? Sim, Não, sim, não porque tanto em nível de tamanho, porque é um pouco mais claro, concentrado, um espaço pela mais pequeno, dimensão, mas ainda assim, mas a vibração do público, sim, 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 sim. claro. Por exemplo, uma coisa que me continua a emocionar muito é quando o público se levanta, pá, sabes? Porque uma coisa é a aceitação e o aplauso, Sim, mas é quando as pessoas se levantam, sim, é como um momento de homenagem. É dizer, pá, eu levanto-me por ti. Isso é sim, sim. extraordinário. É um Extraordinário. respeito Sim, 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 por sim. parte do público Sim, sim. e o apreciar a atuação de uma forma E muito outra pessoal. coisa que me emociona muitíssimo, que sobretudo foi na primeira e na segunda representação, as lágrimas de alguns colegas, não? Que era a primeira vez que participavam. E claro, e que esta palavra inglesa que eu gosto muito e que descreve muito bem, que é, sentiam-se overwhelmed.
Ah, não é? sim. Eles estavam abrumados, estavam a dizer: "Epá, porra, meu, isto tudo". Porque nós sentimos Claro, esse aplauso que é para todos. claro. E as pessoas, e o reconhecimento das pessoas é o reconhecimento coral, não é? É o Hum, reconhecimento a todos os porque no fim de contas, 38 pessoas no palco, uh, mais o resto do pessoal, e ver, obviamente, a minha filha também que sai a agradecer como parte da equipa técnica. Não, foi sim. uma. E depois tu já sabes que eu perco a compostura e quando tenho convidados, eu olho para os meus convidados e ponho-me. Claro, não, já está, mas Sim, pronto, sim. tenho esta Não, coisa mas assim é agradável louca. É ser isso, sim, 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 reconhecido sim. como público. Sim. E é uma adrenalina brutal. Sim, sim, Uma sim. adrenalina brutal. Sim, Sim. sim. Bom, E alimenta o ego, é uma pena que. caro amigo. Sim, também. Mas é uma pena. É uma pena que tenha Sim, acontecido sem isto, mas dúvida. realmente as chuvas aqui em Madrid foram bastante intensas Uhum. bom, numa noite em concreto que choveu imenso. Eu estava no aeroporto esse dia pá, é um espetáculo fascinante ver cair tanta água. Sim. Aqui em Madrid não é habitual que chova tanto, mas às vezes que chove de forma intensa, Estas chove. demonstrações da natureza, É não é? pá, Que nos exato. deixam. Põe-te no sítio. Põe-te no Sim, teu sim. sítio. Sim, porque tantas coisas que se controlam, tantas coisas que o ser humano Sim, controla, e depois há outras coisas gigantescas sim, que o ser humano não controla. completamente. Eu E nunca, eu nunca esquecerei o dia, de- o dia em que eu saí de casa, estando em Porto Rico, aham, em setembro de 98, o dia seguinte à passagem do furacão George, aham, e que tu vais à rua, estive 16 horas encerrado em casa, ó, com madeiras nas janelas e tudo, claro, e tu sais de casa e dizes: "O que é que aconteceu aqui, meu?" yeah, claro, porque depois não tens nenhuma perspectiva. Yeah, E dizes: "Uau, yeah, yeah. impressionante, meu, Sim, sim. impressionante." Sim, esta situação é similar, bom, similar, obviamente, a uma escala muito menor, mas eu depois houve alguém que me mostrou também, alguém da Ibéria que me mostrou um vídeo das estações, de algumas estações de metro completamente Sim, então, inundadas. sim, sim, do Banco de Espanha em Sim, Cibeles. Aquilo era exato. uma cascata, era uma É, cascada. exatamente, exatamente. Foi assim em concreto. E fiquei a olhar para o vídeo e fiquei, uau, uau, Sim, sim, impressionante. Uhum. incrível. Mas é, pronto, é uma pena que, um segundo, que o meu assistente da Google de repente acendeu a luz, é porque nos O está a o ouvir. Eu tenho aqui o assistente mesmo à frente, de repente acenderam-se as luzinhas e eu pensei, o que é que estás a ouvir agora, hein? Bom, meu caro amigo, espero que a situação lá no teatro se resolva rápido Sim, 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 e que sim, sim. vocês Bom, agora temos que voltem. ter calma e Sim, bem, a boa notícia é que já debatimos entre todos e vamos fazer uma segunda temporada. segunda temporada, isso é Vamos fazer uma fantástico. segunda temporada, que começará, pois, em outubro ou novembro do próximo ano. Yeah, Até lá, pois, vamos esperar as obras e de vez em quando, e no momento em que nós pudermos, pois retomaremos os ensaios, porque obviamente estas coisas esquecem-se e claro, temos que fazer um refresco. exato. Mas pronto, foi bom. É tal história. Antes falei de uma palavra em inglês que para mim me ajuda a definir um sentimento, Hum, ahm, e agora eh, esta expressão de resignação uhum. positiva em espanhol, que é que nos quiten lo bailao, não é? Ou seja, efetivamente, tivemos que interromper, faltavam 3 para terminar, Yeah. mas ninguém nos pode tirar Claro que não. o prazer que nós tivemos nas que pudemos representar, e foram mais de 5.000 pessoas, hã? Uf, Mais de 5.000 pessoas, incrível, pá. fora as que não puderam, porque havia tal afluência, Sim. mas pronto, isso foi bom e é importante. E também o caráter ah, altruísta Uhum. do que fazemos aí, não é? Porque as pessoas doam. Obviamente, a gente não cobramos uma entrada, não cobramos um bilhete para assistir, é gratuito, e as pessoas participam com o que podem. E uma das partes que eu mais gosto é isso: as bolsas em vez de ser bolsas de estudo, são bolsas de refeitório, não é? Isso vai para um fundo para que algumas famílias ah, o colégio possa pagar o refeitório dos seus filhos para que Uhum. eles se alimentem em condições enquanto estão na escola. Isso é Escola, fundamental. claro. Isso é fundamental. Sim, sim.
Sim. É assim, caro amigo. Bom, este episódio vai-se publicar muito próximo destas datas festivas. E nós, para quem nos continua a seguir, agradecemos muito, 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 Sempre. muito os vossos comentários, os vossos likes. Também nos, ao fim e ao cabo, ajudam-nos a dar essa motivação extra de continuar a fazer este pequeno. Bom, para nós, realmente fazemos isto por gosto, não é uma obrigação, nunca foi uma obrigação. É uma. Fazemos isto por nós. Por nós. E Por para os que nós. fiquem. Exato. E para os que continuem, que nos possam ouvir durante muito tempo, mesmo quando nós já não estejamos aqui. E agradecer. Podem-nos encontrar principalmente no Spotify, que é onde publicamos primeiro este episódio. No YouTube também. Temos um canal no YouTube. Se passarem por lá, pois subscrevam, assim recebem sempre o último episódio que se publica. Depois também estamos no Apple Podcasts e também no Google Podcasts. E se ouvirem isto noutra plataforma de podcast, depois também certeza que estamos por aí, mas assim estas são as 3 mais conhecidas. Bom, também estamos no iVox e no Popcast. No podcast. E visitem a nossa página web, também no Facebook, também estamos por lá, de vez em quando. Eu não entro tanto. Ultimamente aliás, dei uma olhadela a isto no outro dia e vi que havia muitas mensagens que eu tinha perdido. E por isso eu pessoalmente peço desculpa, mas o Facebook realmente não é uma plataforma que eu aprecio muito, que eu lhe dedico muito tempo. Mas pronto, prometo que de vez em quando vou lá dar uma olhadela e estarei, dentro do possível, tentarei estar pendente das vossas mensagens e das vossas opiniões, está bem? Caro amigo, Caro amigo, até à próxima. um grande abraço para ti Força aí. e para os que nos estão a ouvir, depois beijinhos e abraços. Até à próxima. Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.